Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Gabriel aqui. Eu vou estar, pessoal, aqui agora gravando, tá? Todo o meu RAD teórico aí sobre sistema nervoso, fechou? Matéria muito show de bola aí, matéria massa. Eu acho que vai ser bem legal aí fazer a gravação, né? Até aumentei a luz aqui. Eu tô pelos meus flashcards aqui, inclusive já lancei um vídeo, tá? O último vídeo foi justamente eu ensinando a fazer esses flashcards, como que eu faço de maneira extremamente eficiente, tá? Faço mais de 100 flashcards em menos de 10 minutos. Enfim, vamos lá. Vamos voltar pro core do vídeo aqui. Vou começar. Tô no primeiro flashcard aqui, acabei abrindo. Mas enfim, eu vou aumentar minha câmera aqui que eu esqueci de fazer isso antes. Peço perdão. Então, vamos embora, tá? Quais são os 3 processos gerenciados pelo sistema nervoso? Então, cara, o sistema nervoso, ele gerencia 3 processos principais. E quais que são esses? É o processo de identificação de um patógeno ou de alguma coisa, é o processo de combate e é o processo depois de guardar na memória, tá? Então, você identifica qual que é a coisa negativa, você combate e depois você guarda na sua memória, tá? Então, recepção sensorial, integração e resposta, né? Justamente, integração está relacionada a guardar, enfim. Dê um exemplo de recepção sensorial que não seja um dos 5 sentidos clássicos. Então, o que seria recepção sensorial? É um tato, alguma coisa do tipo. Um exemplo de recepção sensorial que não seja um dos 5 sentidos clássicos. Cara, eu vou ser sincero que eu não lembro, que tem muito tempo que eu fiz flashcard, que eu não lembro de qual eu coloquei. Ah, sim, pô. É isso mesmo, o nosso bulbo, ele fica 24 horas por dia, né, medindo o nosso pH. O bulbo é o que controla a nossa respiração. Quem viu, eu não fiz ainda, né, mas eu vou fazer um de cardiovascular. Mas basicamente a gente tem um bulbo que ele fica ali aferindo o nível de pH no nosso sangue e por meio do nível de pH ele descobre a quantidade de CO2 que tem no sangue, né? Por causa ali do ácido carbônico. Ele é um ácido muito fraco, que ele acaba se dissociando, né? Enfim, não é assunto para agora, mas basicamente o bulbo é um bom exemplo realmente, tá? Onde ocorre a integração ou processamento das informações do sistema nervoso. Cara, o processamento ele ocorreria no sistema nervoso central, né? Que é justamente, depende. É porque a gente tem o sistema nervoso central que é no cérebro, mas também tem a medula, que é a parte do sistema nervoso central que faz esse processamento também, né? Então, é a medula que ela faria usar o arco reflexo, né? Autorreflexo, e tem o cérebro que são os movimentos que a gente quer fazer, né? Porque a gente tem, enfim, vai ser abordado mais à frente, tá? O objetivo geral do sistema nervoso, assim de como qualquer outro sistema, é manter a homeostase, né? O sistema nervoso ele quer manter as funções ideais do nosso corpo, basicamente. O sistema nervoso é justamente aquilo, ele vai identificar as coisas ali, vai fazer com que a gente consiga mexer, enfim. Ele é a nossa porta de entrada, tá? Pro exterior. É o meio que o nosso cérebro e a nossa medula, enfim, nosso sistema nervoso central conversa com o mundo de fora, tá? Dê um exemplo de um reflexo que mantém a homeostase. Reflexo que mantém a homeostase. Arco reflexo, por exemplo, né? Quando a gente encosta no fogo, a gente tira a mão rápido por um sistema puramente de homeostase, justamente porque a gente não quer se queimar, a gente quer manter a nossa pele saudável, né? É isso mesmo. Porque os sentidos eles são chamados de porta de entrada para o mundo exterior, justamente porque é por meio deles que a gente tem a percepção do mundo, né? A gente tem a percepção do que acontece, a gente tem a percepção da parte de fora, né? Qual tecido funciona como o braço efetivo do sistema nervoso? Eu acredito que eu me referi aos neurônios nisso aqui, tá? Porque os neurônios eles são realmente a parte motora, é o que faz funcionar, né? Ah não, tecido muscular, pô. É isso mesmo. Errei esse aqui então. Então volta pro final. Estar subordinado ao sistema nervoso significa que o controle é sempre voluntário? Não. A gente tem 2 tipos de movimentos. A gente tem os movimentos voluntários e os movimentos autossômicos, né? Se eu não me engano. É alguma coisa assim. Mas basicamente os voluntários a gente controla, que é o tecido muscular justamente, enquanto os outros a gente não controla, que são os tecidos muscular, o tecido muscular liso, né? Igual, por exemplo, nosso próprio esôfago, enfim, todo o resto. Cite 3 exemplos de funções musculares controladas de forma involuntária. A gente tem o arco reflexo, por exemplo, né, que é justamente mediado pela medula, né? Quando a gente coloca a mão no fogo, a informação chega só até a medula e já dispara de volta para a mão para a gente tirar. Além disso, a gente tem também, por exemplo,
Funções musculares de forma involuntária, 3 exemplos. Justamente o controle, por exemplo, do esôfago, das contrações do esôfago, do estômago, por exemplo, intestino. Isso mesmo. Qual tecido funciona como braço efetivo? Esse aqui já foi, né? Mas é o tecido muscular, né? Eu tinha errado. O controle do diafragma, ele pode ser voluntário? O diafragma, ele é o órgão aqui, né? Ele pode ser voluntário, é o que faz a gente respirar, né? É o que faz a gente inspirar e expirar, então pode, mas geralmente é de forma automática. Inclusive, respiração automática desligada. Agora você tem que pensar para respirar, tá vendo? Então ele pode sim ser voluntário, tá? Qual é a unidade fundamental do sistema nervoso? Aqui sim, é o neurônio, né? O neurônio ele é a base do sistema nervoso. Se não fosse o neurônio, não teria sistema nervoso. De onde os neurônios derivam? Células-tronco, talvez, eu não sei. Nossa, caraca. Toma. A minha luminária quebrou, vou ter que ficar com a luz acesa mesmo. Quais são as 3 funções principais do neurônio? O neurônio, ele recebe informação, ele processa a informação e ele transmite a informação. Então ele recebe, eu vou adiantar, ele recebe ali por meio dos axônio, não, do terminal axônio, e ele, é isso mesmo, terminal axônio, aí ele processa ali no corpo celular e depois ele manda embora no dendrito. Deixa eu conferir, só se eu não estou me confundindo entre dendrito e axônio, porque eu não tenho certeza. Dendrito. Vamos ter certeza, né? Não, então eu confundi. Ele recebe no dendrito, processa no corpo celular e manda embora no axônio. A gente pode ver a imagem aqui, ó. Aqui a gente tem o neurônio. Isso aqui é o corpo celular, que é essa parte central dele. O dendrito é a parte da cabeça, né? Só lembrar, né? Dendrito, né? Dente. Lembra da cabeça? Não sei. Aqui a gente tem a parte da cauda e a gente tem aqui a bainha de mielina, que é justamente o que faz dar o caráter saltatório, tá? Mas a gente vai falar sobre isso. E por fim aqui tem o axônio, né? O terminal axônio, que é basicamente onde ele manda a informação, tá? Essa aqui é a estrutura base desse bichinho aqui, basicamente. Fechou? Deixa eu ver o movimento de sinapse aqui. É isso mesmo, tá vendo? Aqui a gente tem o axônio, ele vai enviar isso aqui, né? É a célula pré-sináptica que fica aqui no axônio e a gente tem a pós-sináptica no dendrito. Vamos voltar. Então, as 3 principais funções do neurônio são justamente essas, né? De receber, processar e transmitir. O neurônio ele transmite informações por meio da sinapse. E a sinapse pode ser química ou elétrica, a gente vai falar sobre isso, mas é ali por meio do axônio, então, né? O axônio ele manda informação e o dendrito recebe. O que é uma sinapse? Sinapse é basicamente o espaço que existe, né, entre o dendrito e o axônio. É isso. E pode ser químico ou elétrico, é o que eu falei, né? Mas além de ser chamado pelo espaço, também é chamado processo. Então o processo dessa troca de informações também é chamada, tá, de sinapse. As 3 estruturas principais do neurônio: dendrito, corpo celular e axônio, tá? Terminal axônico. O que é o dendrito? O dendrito é justamente a cabeça, né? É a estrutura de recepção ali. Ele recebe os estímulos pelo dendrito. É só lembrar, ó, dendrito lembra o quê? Lembra dente, né? Dendrito, dente, acabei de formular isso. Então o dendrito fica na cabeça e você basicamente vai receber e processar as coisas pela cabeça. Você recebe por onde? Pela visão. Vamos fazer uma coisa assim? Então recebe pela visão, processa na cabeça, tá? O que é o soma, né? O corpo celular de um neurônio. O soma é justamente a parte onde tem a célula em si, né? O centro celular ali, é onde ele faz o processamento das informações. O que é o axônio? É onde ele envia, ele transmite as informações. O que é o terminal axônico? É justamente o local onde ocorre a sinapse. A bainha de mielina é uma envoltura gordurosa que tem ali na cauda, basicamente, que ela faz justamente com que aumente a velocidade do impulso elétrico, tá? Por que a bainha de mielina sendo lipídica é apolar?
Ela é apolar. Putz. Mas é porque assim, a transmissão ela é feita por meio de íons, né, e cátions, não é feita por meio de elétrons. É feita por meio de íons e de cátions. Acredito que seja para ela não interferir nesse processo, né? É isso mesmo. E aí os cátions eles não conseguem passar por dentro dela e eles pulam ela. Eu vou mostrar um videozinho aqui no final, tá? Fica aí, tá no final, você vai gostar. Vou mostrar um vídeo e se inscreve. O que a apolaridade da bainha de mielina causa na condução do impulso nervoso? Justamente causa o caráter saltatório, tá? Então, os íons e os cátions, eles ficam pulando ali igual coelho. E aí eles aumentam a velocidade. O que é o efeito? Qual o efeito do caráter saltatório? Aumenta a velocidade, né? O impulso nervoso é conduzido por meio de elétrons? Não, é conduzido por meio de cátions e de ânions. Como sódio e potássio. Justamente a bomba de sódio e potássio. Eu vou falar disso tudo. Calma aí. Qual a diferença entre a massa branca e a massa cinzenta do cérebro? Eu não faço ideia, eu não lembro por que eu coloquei isso aqui. Mas assim, massa branca, eu não sei mesmo. Ih, saiu. Por que iniciantes na academia... Deixa eu inclusive pesquisar aqui, tá? Qual é a diferença massa branca e cinzenta cérebro, né? Vamos aprender, pô. Tô aqui para aprender, não sou professor de nada. Aqui, ó, substância branca. A substância branca fica mais no interior, enquanto a outra fica mais no córtex. Tá. E por que eu coloquei isso? Ah, tá. Será que é isso aqui? Pô, isso aqui é massa, hein? Então o corpo celular fica na cinzenta e o axônio fica na branca. Pô, isso aqui eu não fazia ideia. Bom saber, ó. Massa demais aqui, ó. Então o corpo celular ele fica na parte cinzenta, né? E o axônio fica na parte branca. Mas aí isso aqui tem coisa errada, mano. Não sei se eu vou conferir isso aqui não. Escola Kids, mano. Escola Kids, não sei. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. Não lembro do Assad ter falado isso na aula. Enfim, por que iniciantes na academia progredem mais rápido no início dos treinos? Basicamente porque eles fazem novas ligações, novas sinapses, tá? Quando a gente entra na academia de vez assim, a gente não tinha as predisposições, né, as ligações necessárias. E assim que a gente entra, pelo nosso sistema nervoso, ele ser um sistema adaptativo, ele vai se adaptar muito rápido a isso e ele vai de forma muito rápida criar novas conexões, tá? Isso mesmo. E isso depois diminui porque essas conexões já estarão criadas, né? Vou deixar aceso mesmo. Quais são os 3 processos gerenciados pelo sistema nervoso? Eu tinha falado, né? Mas eu acho que eu tinha confundido, inclusive, com o sistema imunológico, tá? Eu acho que sim, mas o sistema nervoso, ele recebe, processa e envia, né? Como o neurônio transmite informação para uma fibra muscular? Caramba. Mano, pela sinapse, né? Mas eu lembro que tinha uma célula, mano. É a célula da glia. Eu não vou lembrar o nome da célula. Eu sei que tem os macrófilos. Ó, células da glia, oligodendrócitos, macrófagos e o outro eu não vou lembrar. Eu sei que astrófagos, astrófagos, eu acho que é isso. Eu não lembro. Não vou lembrar. Mas não é isso. Então o terminal axônico ele se liga diretamente à fibra. Dê um exemplo de recepção sensorial que não seja um dos 5 sentidos clássicos. Já foi esse aqui, né? O que é uma sinapse química? É uma sinapse que ela não ocorre pela corrente elétrica, tá? Ela ocorre basicamente por trocas de materiais químicos ali. Então, alguma substância química que vai sinalizar. Então, por exemplo, a gente tem na cafeína, né? Não, a cafeína não é bom para isso. Mas muito hormônio, né, mano? Muito hormônio ele vai ser químico. Então, por exemplo, o hormônio que te faz ficar acordado, que se eu não me engano é a adenina, eu acho que é a adenina. Ele vai se ligar ali a um terminal e é algo que ele ocorre justamente via sinapse química, tá? O que é a acetilcolina e o que ela está relacionada? Mano, a acetilcolina, se eu não me engano, é o principal transmissor, né? É o principal transmissor neural. É uma coisa assim. Está relacionado a quase tudo, eu não vou lembrar direito. É o foco, a concentração e estado de vigília, é isso aí. Após liberar o neurotransmissor, o que ocorre com o estímulo? Então eu liberei o neurotransmissor.
o estímulo... Como assim? Ah, tá, ele se propaga, né? É lógico, faz sentido, é isso mesmo, ele vai se propagando. O que é neuroplasticidade? É justamente o exemplo da academia, né? Os nossos neurônios, eles se moldam de acordo com o nosso uso, basicamente, tá? Em que dois grandes sistemas o sistema nervoso é dividido? O sistema nervoso é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é composto aqui pelo encéfalo, tá? E pela medula. Enquanto o periférico ele é composto, né, pelos neurônios, pelos gânglios, né, que é como se fosse uma bola de neurônio, enfim. O sistema nervoso central eu já falei, medula, né, e encéfalo. Periféricos são os neurônios, os gânglios, os negócios, é isso aí. Nervos, né, também. É porque o nervo justamente é um bolo de neurônio, né? A diferença entre o nervo e o gânglio. O nervo é como se fosse um monte de fio enrolado, enquanto o gânglio é uma bola. Qual a função do sistema nervoso periférico em relação ao corpo e ao ambiente externo? Cara, ele é justamente o que recebe o sentido, né? Então a gente tem, por exemplo, na nossa mão, a gente tem o sistema nervoso periférico, é tudo nervo aqui, né? Enfim. Por que ficamos com dor de barriga quando estamos ansiosos? Pô, não lembro, mano. Porque o sistema nervoso é integrado. Ah, então o neurotransmissor que eu libero no cérebro, ele vai pro corpo inteiro. Bom saber. Tá, errei essa aqui, né? Quais são os tipos de nervos do sistema nervoso periférico quanto à origem? Eles podem ser ascendentes ou efluentes, eu acho que é. Não viajei. Nervos cranianos e nervos espinhais. É outro tipo de coisa que eu vi então. Pô, errei também, tô errando. Nervos cranianos, que é a região do crânio, e espinhais, que é a espinha, é lógico, né? Por que se usa o termo encéfalo em vez de cérebro? Porque o encéfalo ele junta tanto o cérebro quanto o bulbo, quanto a ponte. É um monte de estrutura que você tem na cabeça ali, tá? Quais estruturas compõem o encéfalo? Aí eu não vou lembrar, mano, mas cérebro, bulbo, ponte é os que eu lembro. Não vou falar quimo, não lembro, mano. O cérebro ele é composto por quais duas partes não aprofundadas? É a parte externa e a parte interna, eu acho. Nossa, mas nunca que eu vou saber disso. Qual é a função do cerebelo? Cerebelo, se eu não me engano, é equilíbrio. Quais estruturas compõem o tronco encefálico? É o que eu falei, é ponte, bulbo, um monte de coisa. É só ponte, bulbo, tá. Qual é a ordem de baixo para cima? Nossa. Primeiro o bulbo, depois a ponte, tá? Se alguém quiser saber aí. Por que ficamos com dor de barriga? Justamente, então porque o nosso sistema nervoso ele é integrado e por ele ser integrado, o neurotransmissor que a gente libera no cérebro, ele acaba indo pelo corpo inteiro. Isso pode causar algum desconforto, tá? Tá bom. Quais são os dois tipos de nervos? Já foi esse aqui, né? Qual a função da ponte? Mano, não faço ideia. Como o cérebro é dividido lateralmente? Isso aqui é... Nossa, é porque o Cláudio ele adicionou coisa aqui com certeza, né? Se uma pessoa tem paralisia no lado direito, o problema tá quase com certeza no lado esquerdo do cérebro dela, porque é trocado, tá? É trocado. O nosso lado esquerdo controla o lado direito controla o lado esquerdo. A medula espinhal ela tem principal função basicamente da sustentação para o corpo e além disso, ela também funciona nos arco reflexo, acho que é o nome, né, mano? Alto reflexo, arco reflexo, uma coisa assim. E também é um organizador gigantesco de fio, né, mano? É tipo uma extensão, como se fosse. A diferença entre medula espinhal e medula óssea. A medula espinhal, mano, é o que você tem nas costas. A medula óssea é o que você tem no seu osso, né? Em que dois tipos o sistema nervoso periférico é dividido quanto ao controle? A gente tem o autônomo e tem o autônomo e tem o somático, se eu não me engano. Autônomo e somático. O autônomo é o nosso corpo que controla. O somático é a gente que controla. É isso mesmo. O que caracteriza o sistema nervoso somático? É a gente que controla, a gente tem controle dele. Então, musculatura esquelética estriada, eu não vou lembrar, mas é musculatura esquelética, é o que a gente mexe, tá? Enquanto o involuntário é a musculatura lisa. Como assim? Em que tipos o sistema nervoso periférico e involuntário é dividido? Simpático e parasimpático, é isso mesmo. O simpático ele é basicamente quando a gente está em luta, tá? E o parasimpático é quando a gente está de boa, a gente está relaxado, parado, tá? Uma sinapse já foi esse. O sistema nervoso simpático, então, é situações de perigo, de luta, de fuga.
o sistema nervoso simpático ele vai justamente translocar, né, o sangue para os nossos membros efetores, os membros que a gente vai usar para alguma coisa, para a cabeça, para a gente poder pensar. Ele vai dilatar a pupila para entrar mais luz, né? Aumenta o cortisol, tudo isso. Então, vasodilatação, justamente para poder chegar mais coisa na nossa célula. Diminuição da atividade visceral, então tira sangue da barriga. Taquicardia, o coração bate mais rápido. Desvio sanguíneo, justamente para os membros. Aumento de cortisol, aumento de adrenalina, aumento da glicemia, ou seja, vai ter mais sangue na corrente sanguínea, vai ter mais glicose na corrente sanguínea. E dilatação dos brônquios, né, para a gente poder respirar mais também. Qual é o mnemônico? Ah, tá, é porque o sistema nervoso parasimpático lembra parado, tá? Parado, né? Se tiver feito o sistema nervoso parasimpático, ele deixa você relaxado, ele coloca sangue para sua barriga, ele diminui a glicemia, ele diminui o cortisol, né? Então tudo isso. O que acontece com os brônquios, o sistema nervoso simpático e parasimpático? No simpático, ele fica cada vez mais relaxado, dilatado, no parasimpático ele fica mais contraído, né? Qual o risco do consumo desregrado de tadalafila em relação ao sistema nervoso? Mano, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com os brônquios, porque atua como um surfactante, eu acho que é. Não, vacilei então, viajei. É ativação excessiva do sistema nervoso simpático. É justamente o que faz sentido, né? Que os velhos lá, tudo que tem ataque cardíaco, pô. Como o cérebro é dividido em relação à idade evolutiva das estruturas? Não sei, mano. Isso aqui não faz sentido também, não sei saber, tá? Na verdade deve fazer, mas eu não vou saber, eu não sei, eu tenho preconceito. Quais são os principais tipos celulares do sistema nervoso? Aqui sim, aqui a gente tem as células da glia, e eu não vou lembrar o resto. Neurônios e células da glia, tá? Enquanto os tipos de células da glia são em 3. Lembrei, são 3. Astrócitos, oligodendrócitos e macrófilos, eu acho que é. Não, micróglias. É porque eu lembro macro ou micro, né? É macro, então é micróglias. Os astrócitos, eles fazem a ligação, é aquela ponte hematoencefálica. É a ponte, na verdade, eu acho que é isso, eu tô puxando o que eu lembro aqui, tá? Mas se eu não me engano é a ponte hematoencefálica, que é o que faz a ligação entre o nosso sangue e o sistema nervoso. Então faz a filtração e tudo mais. Oligodendrócitos, eu acho que é da bainha de mielina. E micróglias eu acho que é sistema imunológico, tá? Astrócitos é justamente isso e vem o nome porque ele parece uma estrela. É isso mesmo, barreira hematoencefálica, tá certo. Esse que já foi, né? Como o astrócito forma barreira? Justamente ele filtra, né? Ele se liga uma perna no sangue e outra perna no neurônio. Oligodendrócitos, se tudo tiver certo, é da bainha de mielina. É isso mesmo, pô, eu lembrei disso, mano. Então, oligodendrócitos, eles formam a bainha de mielina, tá? E a micróglia é sistema imunológico. Células de Schwann é como se fossem essas células da glia, só que do resto do corpo, tá? Do sistema nervoso periférico, eu acho que é isso. Justamente, é o que forma a bainha de mielina no resto do corpo. As duas causas principais de AVC, cara, é embolia, né? Então, você formar êmbolos ali no seu... Ou seja, uma bola de coisa, basicamente. E obstrução, né? Então, obstrução ou hemorragia também. Então, AVC hemorrágico, né? Que justamente é AVC isquêmico, que é por causa da embolia que forma no final a isquemia. Tá, isso aqui, pelo amor de Deus, que já foi. O Alzheimer. Alzheimer, ele é causado... Deixa eu lembrar. Alzheimer, ele é causado pela formação de uma placa proteica ali na região de sinapse dos neurônios. Nossa, mano, tô lembrando disso. Alzheimer você fica lelé, né? Você perde a memória, enfim. O Parkinson, ele é morte de neurônios. É isso. A esclerose lateral amiotrófica é a degradação da baía de mielina. Não, errei. É a morte dos neurônios também, então. A esclerose múltipla, então, que é justamente degradação da baía de mielina. Isso aí. Epilepsia. Ai, cara, não sei. É justamente, é o GABA. Eu vou ser sincero pra vocês que essa parte de neurotransmissor, eu não sei nada, tá? Então vai entrar neurotransmissor aqui, eu vou errar tudo, provavelmente. Mas eu lembro que esse GABA, eu decorei porque eu fiz assim, GABA. Olha o nome, mano, GABA. Você pensa em um lesado, mano, quando você ouve um negócio desse. Então é justamente o que deixa você o quê? Lesado, mano.
foi assim que eu decorei, tá? Não é que eu decorei porque também eu não conseguiria pensar nisso do zero, mas assim, se aparecer GABA eu consigo pensar. Meningite é uma inflamação na meninge, que é uma membrana do cérebro, tá? É grave porque a inflamação tem toda aquela questão de sistema cardiorrespiratório, mas basicamente diminui a perfusão sanguínea. Cara, a droga pesada ela faz com a serotonina é basicamente ela deixa a serotonina por mais tempo no neuroreceptor. A serotonina é o hormônio da felicidade, então é o hormônio que te faz ficar feliz. Ela deixa isso por mais tempo no seu neuroreceptor. E aí quando você para de usar droga, mano, você basicamente mata um monte de neuroreceptor seu, porque eles ficam muito excitados, né? Eles morrem, eles se matam, na verdade, por um mecanismo de homeostase. E além disso, uma das principais consequências é que você não consegue ser feliz sem a droga de novo, tá? Então não usem drogas. Justamente, eu expliquei isso agora. Desenvolve dependência justamente porque ela não consegue mais ser feliz sem, mano. Os neurotransmissores, eles são feitos de proteínas, se eu não me engano, né? É isso aí, aminoácidos, né, pô? Pelo amor de Deus. Uma dieta com baixo consumo de proteína, ela está relacionada à maior tendência por depressão justamente por isso, né? Então, veganos, cuidados, né? Cuidado aí pros veganos. Justamente porque se a gente tem menos neuroreceptor, a gente tem menos receptor de serotonina também, né? O terminal pré-sináptico é a parte antes da sinapse na célula, então ali é no axônio, né? No terminal axônio. E o pós-sináptico é depois da sinapse, que é o dendrito, né? Lembra, ó, dente e cabeça, né? Então perto do corpo celular ali. A função da acetilcolina. A gente já viu isso, mas basicamente a acetilcolina está relacionada ao quê? Está relacionado a sistema de vigília. É o mais comum, se eu não me engano, né? Então, você ficar alerta, sistema de vigília, tá? Estimulador, é isso aí. Serotonina é também estimulador, é da felicidade, mano. Dopamina também é estimulador. Você fica o quê? Você fica... É o seu sistema de recompensa, né? Como se fosse alguma coisa assim, mano. É o desejo. Noradrenalina, mano, é tipo o hormônio, né, da adrenalina lá, mas basicamente ele é um vasodilatador, vasoconstritor, constressor, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Ah, não, ele é vasodilatador, tá. Qual hormônio, mano, que ele é vasocompressor, mano, que eu não lembro mais, mano. Qual hormônio é vasocompressor? É bom que a gente vai revisando tudo, tá? Não tem essa, ai que eu não sei, não vou falar. Ó, é a vasopressina. Ah, é o ADH, pô. É o ADH. Justamente que, ó, a nossa neurohipófise secreta, produzido por quem? Produzido pelo hipotálamo. Então, ADH e ocitocina são secretados pela neurohipófise. E pela hipófise, vamos relembrar, ó. A gente tem a prolactina, tem... Ó, calma aí. FSH... Não. FSH, LH, prolactina, GH, ACTH, falta um. FSH, LH, prolactina, ACTH, não, tem que lembrar, GH, e tem outro, mano, são 6, não são? São 6. Nem era o tema do vídeo, né? Enfim. A hipófise é porque junta a neurohipófise com a adenopófise. Qual que eu tô esquecendo? Ah, o TSH, que é da tireoide. Esse aqui a gente não estudou, né? Mas então o TSH que eu tava esquecendo, é isso aí. Filé. Esse aqui é do vídeo que eu tô gravando. Deixa eu voltar pra cá. Então, fechou. O GABA, só lembrar, GABA, você já pensa em alguém lesado, mano. Então, deixar você de boa, tranquilo, inibitório. O glutamato, eu não faço ideia. É excitatório, tá? Então, glutamato... Lembrar de alguma coisa, mano? Não posso falar, mano. Não posso falar o que eu pensei. Deixa quieto. A endorfina é algo que é inibitório também. Você perde a sensibilidade à dor, né? A bomba de sódio e potássio
ela basicamente ela polariza a membrana, tá? Então no neurônio, a gente vai ter ali o neurônio e ele vai ter uma parte que tem sódio e outra parte que tem potássio. Porém, na bomba de sódio e potássio, a gente manda 3 sódios para dentro e 2 potássio para fora. Com o tempo, a gente vai ter muito mais cargas positivas dentro, porque a gente vai mandar 3 sódios para dentro. E é justamente assim que ocorre o impulso nervoso, tá? A gente faz a despolarização, a gente abre um canal ali, entra um monte de potássio na célula e sai um monte de sódio, basicamente. E quando isso ocorre, a gente tem um impulso nervoso, que isso vai se prolongando pela cadeia inteira, e é assim que ocorre o impulso, tá? Justamente é o que eu acabei de explicar, que é o potencial de repouso, que é quando ela está parada, né? Despolarização é justamente quando você abre algum canal ali. É tudo que eu expliquei. O que ocorre com as cargas de membrana, elas se invertem, né? O lado de dentro passa a ficar mais negativo, que era o contrário. O que gera o impulso elétrico ao longo do axônio, justamente essa polarização que ela vai sendo feita, né, ao redor dele tudo no caso, as etapas do processo elétrico do impulso nervoso. Então a gente tem ali o potencial de repouso, a gente tem a abertura do canal, a gente tem a despolarização, né? Enfim, tem a reversão da polaridade e tem a prolongação. Então potencial de repouso, despolarização, criação da corrente e repolarização. 2 tipos de canais iônicos variáveis do neurônio. Não lembro, mano. Ah, tá. Mecanosensíveis e termosensíveis. Se você encostar, você está liberando canais ali iônicos, né, que estão fazendo justamente liberando sódio para fora da sua célula. Isso faz com que você transmita informações. Ou termosensíveis, quando você encosta em alguma coisa quente, por exemplo. Fechou? Isso aqui já tinha feito. Enfim, pessoal, eu vou pausar o vídeo por aqui, porque já deu meia hora, tá? Foi exatamente o mesmo tempo, né, que eu fiz, inclusive, de uma outra revisão que eu fiz, só que foi com áudio. Então isso aí eu acho que é positivo. Deu para ser bem sucinto aqui, errei algumas coisas porque tem tempo que eu não vejo essa matéria, mas faz parte, mano. Não tem o que fazer, eu tô revisando justamente para errar na prova, tá? Então de 100 flashcards aqui, devo ter errado alguns 10 aí, por aí, mais ou menos, acho que foi até menos. Enfim, tá satisfatório, tô feliz e é isso aí. Vou gravar um vídeo de questões também, fechou? Valeu aí, brigadão, se inscreve.